Agora a gente vai bater papo com a doutora Fernanda Jaser, especialista em estética avançada. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, Jaque. Muito obrigada pelo convite, saudades. Muito bom te receber aqui, falando sobre um assunto que eu sei que interessa muitas pessoas. Doutora Fernanda, eu quero começar falando, já que a gente vai falar sobre esses tratamentos, fazer um link sobre saúde e estética, porque às vezes a gente pensa que não há ligação, mas há ligação sim, né? Totalmente, Jaque. Então, se internamente, né, as coisas não estão funcionando muito bem, não reflete na estética. Então, eu bato sempre na tecla que o nosso organismo tem que estar funcionando muito bem, a alimentação tem que estar adequada, a atividade física também é importante para que a beleza reflita, né? É isso que a gente quer. E, doutora, a gente, bom, quem acompanha, vê alguns posts aí, sabe que tem muita coisa nova que chegou, muitos tratamentos modernos. Quando a gente fala sobre emagrecimento, o que você citaria, assim, para nós, que você percebe que as pessoas mais têm procurado do que é mais moderno? Nós temos um equipamento na clínica novo, Jaque, que é o Sizer, é um equipamento com uma tecnologia coreana, que ele consegue degradar gordura com uma sessão aproximadamente 5 centímetros em uma sessão. Ele é incrível e ao mesmo tempo que ele degrada a gordura, ele também estimula a produção de colágeno e elastina, que isso é super importante. Não adianta emagrecer e ficar com flacidez, né? Então a gente sempre pensa no colágeno ali junto. E esse equipamento ele veio para realmente revolucionar a estética em relação ao emagrecimento. Doutora, outras vezes que você veio aqui, a gente falou, por exemplo, sobre a utilização da meso, né? Que você já explicou para nós, depois ela pode até falar mais sobre isso. Mas agora eu fiquei na dúvida de, na hora de escolher qual tratamento, aí é importante porque às vezes a pessoa chega falando, eu quero fazer o aparelho X ou eu quero utilizar o tratamento Y. É importante o profissional fazer essa avaliação? Sim, Jaque, nós fazemos uma consulta antes, né, uma anamnese muito bem feita, até porque tem pacientes que têm algumas patologias que aí eu não posso utilizar determinados ativos, então eu tenho que realmente ser muito criterioso na avaliação. E nem sempre o paciente chega, ele chega com uma ideia, né? Ele quer, por exemplo, fazer o Sizer, que é o nosso queima-bacon, né? Mas nem sempre é ideal, porque às vezes o paciente está acima do peso, ele precisa emagrecer primeiro para depois tratar gorduras localizadas. E aí sim a mesoterapia é interessante, porque ela é uma injeção com aminoácidos que acelera o metabolismo do paciente, ele emagrece antes e depois a gente entra com equipamentos para gordura localizada. Vamos colocar os vídeos para você explicar pra gente do que a gente está falando? Pode colocar o primeiro vídeo, porque daí eu acho que fica fácil das pessoas identificarem, fica melhor. O que a gente tem aí? Bom, esse é o Sizer, que é a tecnologia que eu falei que é coreana. É uma tecnologia que estimula a produção de colágeno também. Ele vai escaneando a gordurinha e naquele mesmo momento, internamente, já que acontece a degradação de gordura. O paciente sente aquela degradação porque o paciente sente o laser passando. Só que ele tem ele como se tivesse um anestésico na ponta, que é bem gelada a ponta do equipamento. Mas o laser é quente, ele atinge uma temperatura de 75 graus. Uau! Por isso que ele estimula a produção de colágeno e também degrada a gordura. Então, é uma tecnologia que ele tem um resfriamento na ponteira, para o paciente não sentir dor, e estimula a produção de colágeno também pelo Ele pode ser aplicado, a gente está vendo aí, acho que é abdômen, né? Mas ele pode ser aplicado em qualquer parte do corpo? Corpo inteiro, braços, internos de coxas, posterior de coxas, culote, flancos, abdômen, costas, que é incrível para as costas já. Que tem até uma foto que eu vou depois mostrar para vocês, que a gente só fez o Sizer na região das costas e melhorou assim muito com uma sessão. Essa sessão demora mais ou menos quanto tempo? Quanto tempo pode ficar em cada local, é a minha pergunta. Então, cada quadrante, nós ficamos aproximadamente 3 minutos. Porque ali a gente vê que tem uma marcação, né, no corpo da pessoa, né? Então, que nós falamos que essa marcação é o quadrante. Cada quadrante eu fico 1 minuto, tiro, mais 1 minuto, tiro, mais 1 minuto, tiro. Então, 3 minutos para cada região. Legal. Então, eu posso fazer, tem pacientes que vêm de fora do país, que não tem muito tempo de fazer um tratamento para emagrecimento, eu faço vários quadrantes. Então, a gente pode fazer até 30 quadrantes no paciente. Então, no mesmo dia, se a pessoa falar, eu quero fazer as costas e o abdômen, por exemplo, dá para fazer? Dá para fazer, não Legal. tem restrições. E aí, para fazer a próxima sessão, quanto tempo? Quando que a gente já começa a ver o resultado dessa primeira sessão? Na verdade, o Sizer, ele é tão incrível que você consegue visualizar uma resposta muito rápida no primeiro dia. Tá? Porque como ele derrete aquela gordurinha, literalmente, você consegue ver um resultado ali. Quando a gente faz o que ama, né? O olho da Fernanda brilha falando desse procedimento. Imagina os resultados que você tem visto com ele, Porque né? é tão incrível os resultados, já que eu fico emocionada mesmo. Porque eu fico mais feliz do que os próprios pacientes, eles sabem disso. Mas enfim, então, no primeiro dia você consegue observar um resultado, até 20 dias você observa, tá? Cada dia que passa melhora muito mais. Eu até peço para o paciente usar uma cinta de compressão localizada, para potencializar os resultados, para a definição ficar melhor, que a cinta ajuda a moldar o corpo do paciente, é como se fosse uma lipo, tá? É como se fosse uma lipo não invasiva, né? E
Dieta também, né? Porque assim, Comer estou adequadamente, degradando, né? estou degradando aquela gordura, mas Se comer errado, volta outra gordura, né? Não a Exatamente. mesma, mas outra, né? outra gordurinha. Então, ele adquire novas células de gordura. Então, o ideal é que o paciente mantenha uma dieta equilibrada depois também, porque não tem milagre, né? É verdade, tem que se cuidar. Tem que se cuidar. E aí, doutora, eu gostaria de saber, nesse espaço de tempo até a finalização dos 20 dias, e depois disso eu vou perguntar se pode ser necessário mais uma sessão ou não, há outros procedimentos que são importantes, que podem ser feitos, ou geralmente espera esses 20 dias passarem? Naquela região onde foi feita a aplicação, nós temos obrigatoriamente que esperar 20 dias, tá? Porque está acontecendo ali um processo inflamatório bom para quebrar aquela gordurinha, um processo inflamatório que eu espero que aconteça. Então, eu não mexo mais naquela região. Por exemplo, eu adoro associar o ozônio, mas o ozônio ele é regenerativo, ele é anti-inflamatório. Então, se eu associo o ozônio naquele momento, eu acabo cortando o efeito do Sizer. Então, eu tenho que esperar. Ótimo. Então, é por isso que o profissional que sabe direitinho o que tem que fazer, né? Então tem que realmente Doutora, entender a falando fisiologia. sobre ozônio, a gente sabe que ele foi liberado na estética, estava até falando aqui com a Fernanda fora do ar, a gente ainda traz algumas polêmicas aqui no Brasil sobre a utilização do ozônio, mas para a estética ele está liberado. E como você tem visto o efeito da utilização do ozônio, doutora? Já que ele é fantástico, porque assim, para o emagrecimento efetivo, por exemplo, eu preciso que o intestino do meu paciente esteja funcionando muito bem. Se não estiver, então, por exemplo, a absorção da mesoterapia não vai ser tão eficiente quando eu não tenho o intestino funcionando muito bem. Então, eu entro com certeza com o ozônio sistêmico, que ele vai agindo de uma forma sistêmica, geral, e ele equilibra o organismo desse meu paciente. Ele melhora as condições de retenção de líquido, né? O paciente fica menos retido, menos inflamado. Uma pessoa inflamada não emagrece. Então, eu preciso entrar com alguns recursos para desinflamar o meu paciente antes. E o ozônio sistêmico tem uma excelente resposta. Agora, é possível também fazer ozônio local, né? Local é incrível. Para o rosto, para a estética também? Capilar, facial, corporal e sistêmico. Então, o ozônio é incrível para... Todo mundo fala para mim, nossa, mas o ozônio faz tudo isso? Faz. Eu defendo Aliás, fora do muito Brasil se usa muito a utilização, muito, na inclusive Europa. para fins que não se usa aqui no Brasil ainda. É possível utilizar através da expertise de médicos, mas eles ainda não podem cobrar, tem algumas regras para isso, mas eu creio que no futuro próximo, assim como nos países de primeiro mundo, a gente vai poder usar o ozônio aqui também para tratamento de saúde, Exatamente, né? Jaque. Doutora Fernanda, vamos para mais. Acho que agora a gente tem fotos, né? Para a gente poder entender o que foi feito aí em cada pessoa. Uau! O que a gente está vendo aí? Outra pessoa. Você vê que é uma pessoa magra, né, Jaque? Não tinha muita gordura, mas incomodava. Ela tinha um pouco de flancos, né, um pouquinho de abdômen inferior, o abdômen inferior um pouquinho de gordura. Então, o que nós fizemos? Eu entrei com a mesoterapia localizada para estímulo de colágeno, degradação de gordura. Entrei com ozônio, porque o ozônio, já que ele estimula muito a produção de colágeno e elastina e desinflama aquela região. Então, uma pessoa que tem muita retenção de líquido, o ozônio melhora muito a retenção. Foi local ou foi... Nesse caso, foi o local e o sistêmico. Tá bom. Tá? E, porque ela é uma pessoa inflamada, o intestino não funcionava muito bem. Então, eu entrei com o ozônio sistêmico também. E finalizei com um equipamento fantástico também, que nós não falamos ainda, que é o Zfield, uma tecnologia alemã que contrai a musculatura 36 mil vezes, Jaque. 36 mil vezes. Quero mais detalhes desse Não, em negócio 30... aí. Me conta mais, quero mais detalhes. Em 30 minutos. Então, ele trabalha com campo eletromagnético, ele contrai as fibras do tipo 1 e do tipo 2 na mesma sessão. Na academia, Jaque, é impossível fazer isso, tá? Então, não dá, é impossível você trabalhar as duas fibras musculares na mesma sessão. E com essa tecnologia nós conseguimos. Então, eu consigo uma definição muscular muito incrível em pouco tempo. Quantas sessões, mais ou menos? Para essa paciente, que já era magrinha, nós fizemos 4 sessões. Algum espaçamento de quanto em quanto tempo? Pode ser feito uma vez por semana ou até 2 vezes por semana. Nesse caso, a gente fez uma vez por semana. Agora, vamos de novo voltar aqui à indicação. Uma pessoa que ainda não chegou, por exemplo, no peso ideal, ou ainda tem mais gordurinha. Então, talvez um outro procedimento até chegar nesse. Como é que é esse passo a passo? Porque aí você falou, todo mundo vai querer esse aparelho aí. Mas será que ele já é o primeiro a ser utilizado? Mesmo para ela, você falou que não foi o primeiro, né? Primeiro eu trabalhei a gordurinha, reduzi mais a gordurinha, desinflamei essa paciente, depois eu entrei com o Zfield. Mas, por exemplo, tem pacientes mães, né, que tiveram bebês há pouco tempo, que tem diástase, né? Então, que a musculatura fica mais afastada. Então, eu preciso aproximar essa musculatura, grudar essa musculatura. Então, o Zfield é indicado nesse caso. Mesmo o paciente estando com a barriguinha um pouquinho mais avantajada, eu já entro com as duas técnicas. Eu entro com técnica para emagrecimento e técnica para definição muscular, pensando na diástase. Porque o equipamento Zfield
não é só para deixar trincadinha, bonitinha, não. É para trabalhar fortalecimento muscular. Um paciente mais idoso pode fazer o Z-Field, trabalha o fortalecimento. Pacientes ficaram debilitados, sem poder andar, né, fazendo só fisioterapia, eu entro também com o Z-Field, porque eu consigo controlar a intensidade desse choque. Você vai até onde você quer, então, para cada paciente, vai ter indicação correta. Exatamente, já que não é algo personalizado. Perfeito. Não é igual para todos os pacientes. Legal. Dá para fazer no braço também ou ele é para o abdômen? Incrível para os braços. Você não tem ideia de como fica o tríceps. Oi, doutora Fernanda, tudo bem? As pessoas agora vão ficar enlouquecidas. Por quê? É algo novo, é algo que a gente está vendo aí o resultado através das fotos. E rápido, né? Porque você falou nela, tudo bem que a gente está falando de uma paciente magra já, né? Mas 4 sessões um resultado desse, né? É muito incrível já. 4 semanas, em um mês, conseguiram um resultado desse, né? Posterior de coxas, que é uma região também difícil, interno de coxas. Até para fazer academia é difícil, na academia né? é difícil. Mulheres que vão lá, que treinam muito, não conseguem definição, né? E aí a gente entra com esse equipamento e em pouco tempo a gente consegue um resultado maravilhoso. E associado com ozônio. Ah, é incrível. Então eu posso fazer também. Faço o Z-Field e em seguida eu aplico o ozônio. Porque o ozônio, o que ele tem? Oxigênio medicinal puro junto com ozônio. É uma mistura de gás. A nossa musculatura, para desenvolver, ela precisa do quê? De oxigênio. O ozônio tem oxigênio. Então eu faço o Z-Field e aplico em seguida o ozônio. É incrível. Então pensa que para cada pessoa, para cada necessidade, um protocolo vai ser criado pela doutora, a partir, obviamente, do que ela já tem lá, do que ela já está acostumada a trabalhar. E me faz pensar numa coisa muito importante. Eu estava até conversando com uma amiga outro dia sobre isso. O fato de a gente vir de uma geração que fez muita cirurgia plástica e eu hoje já sou uma pessoa que acho que eu pensaria 1 milhão de vezes antes de fazer uma cirurgia plástica. Ah, significa que você acha que tá tudo bem com o corpo inteiro? Não, mas significa que existem outras tecnologias que podem ser usadas, que não vão te submeter a uma anestesia geral, a uma recuperação mais complicada. A gente tem ouvido falar muito da lipo LED, por exemplo. Quando a gente vê um tratamento como esse e tantos outros, a gente pode até falar de retardar ou até evitar uma cirurgia plástica, não? Com certeza, Jaque. Eu tenho pacientes que falam isso. Nossa, se eu soubesse que existia tratamentos assim, eu não teria feito a cirurgia há anos atrás. Então, é extremamente importante procurar tratamentos que visem pensar na saúde do paciente, na inflamação do paciente, dar uma direção também na parte nutricional, porque isso é muito importante, não adianta, igual eu falei, não adianta fazer tudo isso e não mudar o pensamento, principalmente na alimentação, já que isso é extremamente importante. É porque você vai fazer o tratamento e daqui a pouco o corpo vai voltar a como era antes se você não comer adequadamente, né? Então e aí vai inflamar de novo, vai perder todo o benefício da saúde, né, doutora? Eu falo muito, todo mundo fala que eu sou conhecida a doutora do leite. O pessoal chega lá, olha pra mim e fala, não posso leite, né? Você não gosta de leite. Não é que eu não gosto de leite, gente, mas tem estudos que provaram que a caseína é um alimento mais inflamatório. Para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos. Mas é um alimento bem inflamatório. Ela já olha, ela já fala, queijo não, tá? Queijo não, tá? Queijo, quem nunca ouviu da doutora Fernanda, queijo não. Gente, mas é porque a gente tem muito hábito, né? Ah, eu vou começar a comer corretamente, vou fazer uma dieta, eu vou comer só um queijinho no café da manhã. Tá errado, né? No sentido da possibilidade da inflamação, né? Inclusive lá na clínica, agora nós temos um procedimento que é para avaliar se o paciente tem intolerância a alguns alimentos. Tá? Então eu consigo detectar quais alimentos ele tem intolerância e isso vai influenciar totalmente já aqui no meu tratamento de emagrecimento. Porque você vai saber direcionar melhor, né? Totalmente. Por exemplo, eu descobri que eu tenho intolerância à maçã. E eu comia a maçã. Todos os dias eu comia maçã e ficava distendida. Eu jamais imaginaria que maçã faria mal. Nunca ouvi falar que... Gente... Pois é. Aí eu reduzi, não que eu tirei completamente, mas eu reduzi muito. Você tinha o hábito de comer todos os dias, não precisa melhora mais a pele, né? Olha, então espinhas, então melhora a qualidade também do paciente de vida. Muito legal. Quando você descobre quais são os alimentos que fazem mal. E a caseína, que é uma proteína que tem no leite, ela é muito inflamatória para a maioria da população. E aí, doutora, queria falar um pouco sobre faixa etária dos tratamentos que você tem feito, então, se tem contraindicação dos que a gente já citou aqui, porque você falou que pode até melhorar a qualidade de vida, por exemplo, de idosos com alguns desses tratamentos. Fala um pouquinho mais pra gente. Bom, em relação à idade já, então tem que ser acima de 18 anos, né, qualquer tratamento, a não ser que o paciente tenha alguma indicação específica, né, com autorização do médico do paciente, aí ok, por exemplo, o Z-Field. Pacientes grávidas, não. Na clínica nós temos outros tratamentos para grávida, umas massagens incríveis, drenagens específicas para grávidas. E pacientes lactantes também têm algumas restrições, tá? Então eu preciso realmente avaliar o paciente, de repente algum medicamento que ele esteja tomando eu não posso associar com um determinado ativo. Nós trabalhamos a mesoterapia, já que a base são aminoácidos, tá?
Mas tem alguns ativos, por exemplo, a cafeína. É um ativo que muita gente toma café. Mas pode, se o paciente tem hipertensão descontrolada, se eu entro com uma cafeína, acelera um pouquinho mais o metabolismo do paciente. Isso não é legal. Então, por isso que eu vou bater na tecla de novo de falar. A consulta, a anamnese é muito importante antes de qualquer tratamento. É um belo questionário que se preenche, né? Muito, então são 3 tudo, páginas. né? E fora as 3 páginas, eu converso mais com o paciente, é 1 hora de consulta praticamente. Só para investigar o que o paciente tem, enfim, a história do paciente. Isso é extremamente importante.